Olá! No vídeo de hoje eu vou dar prosseguimento às análises sobre a ação da Rússia na Ucrânia e do ponto de vista de um lugar prático, de uma geografia em diálogo com a geopolítica. Então, vamos praticar? No primeiro vídeo, no calor da ação imediata do evento geográfico que marca uma nova ordem mundial, uma ordem multipolar, ou seja, uma ordem compartilhada, onde não há só uma hegemonia, mas várias hegemonias e talvez, quem sabe, impérios. O que de fato está acontecendo é um declínio acelerado do Império Norte-Americano ou estadunidense, e esse declínio ele vem sendo já sentido há alguns anos, e agora com este evento geográfico, um fato histórico, eu estou colocando o evento geográfico como sinônimo de fato histórico, ele apenas delimita o limiar, o início de uma nova era global, de um novo mundo, um mundo completamente novo, um mundo em que não se sabe qual será o país ou a hegemonia dominante, ou se será mais de um. Em todo caso, como é uma ordem multipolar, é mais de um país disputando aí com os Estados Unidos, ou de maneira é uma liderança compartilhada a partir, da deflagração deste evento geográfico. E o que a gente tem acompanhado até aqui, eu não vou entrar no mérito das notícias, eu não vou entrar no mérito do debate midiático que tem sido feito sobre este assunto, sobre este conteúdo. O que eu vou chamar a atenção no primeiro momento, e eu vou retomar também alguns pontos do primeiro vídeo, o que eu vou chamar a atenção é que a realidade, quando a gente vai e se depara com a realidade concreta, ela é completamente diferente de qualquer interpretação teórica, de qualquer interpretação jornalística, ela é diferente de qualquer dado tecnológico. A realidade em si, quando a gente vivencia, presencia, é totalmente diferente, ela é nova, ela é única e jaz a partir do momento que a gente sai dela ou continua nela no outro dia. Enfim, é uma filosofia, mas ao mesmo tempo é uma prática. Por quê? Porque a gente pode teorizar sobre um local, sobre um assunto, sobre um conteúdo, mas quando a gente vai de fato, a teoria pode ser boa e iluminar e nos provocar várias leituras, ou a teoria vai estar equivocada e a realidade vai mostrar outra coisa. Então, a realidade sempre é algo totalmente novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque não importa qual o lado, qual a versão, qual a versão que a mídia ocidental e sobretudo aqui no Brasil, a brasileira, que é ocidental por formação, não importa qual lado ela esteja falando, o que importa é que ou ela vai se distanciar muito da realidade, ou de qualquer maneira a realidade em si é outra coisa. O que os ucranianos estão vivendo é o que pessoas no Iêmen estão vivendo, pessoas na Somália estão vivendo, pessoas na Palestina estão vivendo de maneira até muito mais grave e perversa, e são guerras financiadas ou lideradas definitivamente ou diretamente pelos Estados Unidos. Então, o enfoque maior desta mídia tem a ver com essa falência do Império norte-americano, estadunidense, com esse declínio, não manda mais, não dita mais as ordens tal qual se ditava. Agora, o poder do mundo
compartilhado. Fazendo um breve retrospecto, né, muita gente tem falado sobre isso, mas do ponto de vista da geografia, vamos pegar a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética ruim, né, ou seja, era uma ordem bipolar. Quando a União Soviética deixa de existir, se desfaz, até mesmo por causa da força do sistema capitalista, uma nova ordem do mundo se instaura, ou seja, o império total, ou melhor dizendo, total não, porque havia Cuba, né, resistindo, e a Venezuela, bem ou mal, a Colômbia um pouco, mas mais a Venezuela, Cuba e a China também resistindo, junto com a Rússia, não mais a União Soviética. Porém, o poder, vamos poder falar, poder quase absoluto, era dos Estados Unidos. Então, a nova ordem pós-Guerra Fria, que era uma ordem bipolar, a gente lembra dos estudos, né, mais banais, mas se torna uma ordem unipolar. Os Estados Unidos totalmente aí hegemônico no seu imperialismo, que é um imperialismo muito bélico. A OTAN, anacrônica, porque um instrumento da Guerra Fria, em que a Rússia não quis manter essa expansão como a OTAN, que representa os interesses dos Estados Unidos, sobretudo, veio se expandindo, junto com a questão também das intervenções que são construídas, como foi no caso do Iraque, que não tinha armamento nuclear, e tudo isso é uma narrativa da mídia ocidental liderada hoje pelos Estados Unidos. O mundo ocidental é muito diferente do mundo oriental. Primeiro ponto que a gente precisa ter em mente. Dito isto, a China é um mundo completamente diferente, por mais que ela tenha uma relação e seja em sua economia capitalista hoje em dia, ela também tem um sistema herdado da Revolução Cultural que ela mesma fez. Então, não dá para se dizer que a China é completamente capitalista. Alguns autores adotam um sistema híbrido. Eu também pretendo começar a analisar a partir dessa interpretação. Então, os Estados Unidos perdeu o domínio do poder. E o que a gente tem acompanhado dessa ação russa, porque não chega a ser uma guerra, por mais que tenham vítimas, analistas sérios estão surpresos com as perdas, né? Alguns falam em vítimas colaterais, são baixas, tipo, o número é baixo de vítimas colaterais na linguagem geopolítica. Só que são vidas humanas, mas são vidas igual às vidas no Iêmen, que está um caos total, famélicos, hiper desnutridos. Eu postei aqui no meu blog imagens desse drama, dessa perversidade das guerras, uma guerra provocada pelos Estados Unidos. Isso não diminui o fato da intervenção bélica, da ação da Rússia na Ucrânia. Mas a ação da Rússia na Ucrânia tem todo um processo. E a análise aqui, ela é científica. Não é uma justificação e nem é maniqueísta de se propor qual o lado bom, qual o lado mal. Essa interpretação... vamos procurar o mocinho e o bandido, ou o herói e o vilão, é uma ideologia muito norte-americana, onde eles são, abre aspas, heróis, fecha aspas, mas a destruição total é vista, né? A gente consegue perceber isso nos filmes, né? Então não há vitória. Quando se há guerra, não há vitória. Curioso que esse período tecnológico e o que nós estamos vivendo, o que parece que vai acontecer é ainda mais conflitos, quer sejam eles bélicos diretamente, como há vários aí acontecendo atualmente no mundo, né?
ou quer seja conflitos tecnológicos indiretos, não diretamente no fronte de batalha, mas acontecendo por várias vias. Governos são derrubados a partir desses conflitos tecnológicos, que alguns chamam de guerra híbrida, guerra da informação, eu interpreto como guerra dos lugares, mas enfim, até na minha tese de doutorado eu comento sobre isso. Chegando para o fim desta primeira análise, nós estamos aí com o mundo ocidental assustado, e é um mundo ocidental que é egocêntrico. É o antigo império europeu que era eurocentrista e que tudo era Europa. Hoje é um ocidente em que tudo é os Estados Unidos. E não é bem assim, existe o mundo oriental, existe o mundo árabe, existe vários mundos e que nós precisamos fazer um esforço de tentar compreender e enxergar essas novas lógicas que já existiam, mas respeitar acima de tudo. Então, esses conflitos são previstos. Até um dia, quem sabe, a gente chegar à utopia do grande Darcy Ribeiro, que resgata a partir do Brasil, num ensaio futurista, Yves Maraen, uma terra sem males, uma terra sem guerras, e também o Eduardo Galeano, que propõe até, ou instiga, ou nos incentiva a pensar outras arenas de conflitos, né? Porque nós temos algo ali que, além de estar no cerne de sermos um animal político, essa coisa pelo domínio de poder, de território, de como usar o território, além disso tudo, a política também nos permite dialogar, cooperar e acordar sobre as coisas, ou seja, formular acordos, pactos, né? Então, a gente poderia falar o seguinte: essa nova ordem mundial, a China e a Rússia estão aí unidas junto com outros países também que já começam a se redefinir em grupos e compor, né, maneiras de como será o novo mundo, né? Isso também são as cenas dos próximos capítulos, mas até onde eu tenho acompanhado e interpretado, é um mundo de cooperação. Isso muitos que já vêm falando sobre essa nova ordem citam, até porque tem uma questão que é o novo período histórico, que está aí dando as suas caras, mas ainda não tem um evento geográfico decisivo para sua implementação. O que parece é que estamos aí em vias de transição, mas ainda não chegamos nesse novo período histórico, ainda não se instaurou um novo período histórico, nem um novo meio geográfico. Nós estamos numa grande transformação do meio técnico, científico e informacional, ou seja, em que o digital é plenamente facilitado e disponível, mas não é majoritário também, porque tanto na Rússia como na China o digital tem outros caminhos, porque é outro mundo, não é ocidental, e o digital na cara das grandes corporações de comunicação hoje em dia é dominado pelos Estados Unidos. Então, a China e a Rússia usam esse mundo de maneira aí diferente. E curioso que eu já li em alguns analistas, como o Pepe Escobar, e o que está acontecendo e que em alguns anos nós vamos observar de fato é a desdolarização do mundo. O que é que isso significa? O dólar não vai ser mais a moeda hegemônica e vai ser a moeda chinesa. Então, essa moeda chinesa, ela vai passar e vai tomar o lugar
do dólar. Quem diria, né, que isso ia acontecer assim, olhando pelo lado do senso comum? Tudo muda, é tudo muito mutante e como cientista eu trago aqui algumas interpretações com fundo teórico e tentando demonstrar e analisar, sobretudo analisar este fato e este evento histórico. Tá? Então, a interpretação que eu tenho, ela é uma interpretação baseada em várias teorias que aí eu posso ir aprofundando e é mais nesse sentido que eu faço este comentário aqui com vocês. É interessante que eu também vou retomar, né, esta ação da Rússia, ela é uma ação territorial tecnológica, ou uma ação tecnológica territorialmente precisa, como eu denominei. E isso foi assustador para o Ocidente, até mesmo uma demonstração bélica, né? Agora, uma coisa curiosa mesmo é que é preciso formular outro mundo, um mundo sem guerra, não é verdade? Então é curioso que a geografia ela está muito ligada à questão dos Estados-nações, né? Ela surge num mundo aí em que a delimitação de territórios era fundamental e a geopolítica surge também como um discurso e uma análise jurídica da geografia, né, desse debate, e se vincula aos exércitos, às questões militares. Tanto é que quando depois da Segunda Guerra, só um adendo, por causa do nazismo e de todo o mal e perversidade que foi aquele mundo, o nazismo e o fascismo, a geopolítica foi praticamente abolida. Os geógrafos se sentiam muito desconfortáveis. O Yves Lacoste, que eu mostrei aqui, o livro dele, A Geografia Serve Antes de Tudo para Fazer a Guerra, esse livro é um livro de denúncia, de combate a essa geopolítica comprometida com o Estado-nação, uma geopolítica colonial. Ou seja, a geografia ela servia como um instrumento de colonização. Então, o Lacoste ele denuncia isso e ele propõe, sim, uma outra geografia, né, do mundo e da vida. Eu quero finalizar este vídeo, que já está longo, mas que era preciso retomar esses assuntos para também depois nós complementarmos, né? É um assunto que é complexo e nós vamos precisar retomar várias vezes, até também para acompanhar. Então, a realidade é sempre diferente. O que está acontecendo na Ucrânia a gente ainda não tem condições de saber, mas o que está acontecendo no Iêmen, o que está acontecendo na Palestina, o que está acontecendo na Somália, o que está acontecendo aqui mesmo na Venezuela, que é próximo, o que está acontecendo, né? Que são países que sofrem intervenções diretas dos Estados Unidos. E isso nós precisamos também atentar, porque qualquer vida importa. A filósofa Hannah Arendt, ela fala sobre o valor da vida, né? O grande valor da vida. E é nesse sentido que eu termino esse vídeo de hoje sobre o valor da vida. Lamentavelmente, nós ainda vamos ver muitas guerras, porque é uma disputa de poder. Mas um dia chegará e nesse ponto eu sonho a utopia de Darcy Ribeiro, o Yves Maraen, Uma Terra Sem Males, e haverá de chegar um dia em que a terra não terá males. Era o sonho dos indígenas que, enquanto eram perversamente destruídos, dizimados, assassinados, eles iam em busca dessa terra sem males. Eles iam em busca da Yves Maraen. Então, vamos sonhar um dia em que a
Terra, o planeta, nossa espécie humana possa despender sua energia em outros campos, seja nos esportes, na cultura, em outros tipos de competição, mas visando mais a cooperação. É isso que nós esperamos e futuramente eu quero retomar esses assuntos, concluindo sobre essa intervenção, essa ação russa na Ucrânia, essa nova ordem, enfim. Até lá e, como sempre, continue andando. Essa é uma expressão árabe.